é o Exu? O Exu é uma entidade dada o nome pelas religiões afro, e é um demônio que, juntamente com os orixás, que também é outra figura de demônio, que eles colocam como entidade protetora, mas que na verdade não existe proteção. Existe na verdade uma ação maligna para induzir ao engano e para gerar ação maligna num lar, numa família, numa cidade e num país. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 João que para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. E o mesmo, o Filho de Deus, Jesus, ele sendo enviado do Pai, ele iniciou a obra para desfazer as obras de Satanás, e ele diz para os seus discípulos que hoje eu e você somos a continuidade dos discípulos de Jesus. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A autoridade de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu e você podemos orar e o céu se abrir. Eu e você podemos orar e o inferno recuar, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. E nesse momento nós vamos levantar um clamor, porque todo esse propósito tem o propósito de ampliar uma ação diabólica em nosso país. Mas a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, eu ouvirei dos céus. E nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor, e para que o céu se abra, e tudo aquilo que muitas vezes se trama contra o Brasil, nós, igreja, nós posicionamos, para que tudo aquilo que não provém do Senhor não prevaleça, e que a graça do Senhor se estabeleça em nome de Jesus. Nós vamos levantar esse clamor em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença. E nós, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, já nos posicionando, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, em oração, clamando, ó Pai, pelo nosso Brasil, clamando, ó Pai, pela nossa terra, e pedindo ao Senhor, ó Pai, que toda articulação, ó Pai, maligna, tudo aquilo, ó Pai, que muitas vezes se levanta como uma manifestação de culto a Satanás, como uma manifestação, ó Pai, de uma entidade maligna, para promover, ó Pai, o mal na nossa nação, para promover aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Nós, ó Pai, mandamos embora toda a ação das trevas. Nós mandamos embora, ó Pai, toda a articulação de Satanás. Meu Deus, que toda articulação de engano, que toda, ó Pai, manifestação, ó Pai, para trazer o pior, ó Pai, e para articular, ó Pai, o mal sobre as nossas famílias, o mal, ó Pai, sobre o Teu povo, o mal sobre essa nação, nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus. E nós, ó Pai, abençoamos, ó Pai, nós, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, decretamos, ó Pai, a falência de toda ação diabólica, e que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer, e venha cada dia, ó Pai, fazer com que o Teu povo, nós, ó Pai, que somos o Teu povo, viemos clamar a Tua presença, e viemos buscar a Tua face, e viemos, ó Pai, ser tomados, ó Pai, de uma confiança, de uma certeza, de uma ação do Teu poder, e em nome de Jesus, que tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, seja desfeito em nome de Jesus, que toda articulação seja desfeita em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, hein? Glória a Deus. Em pé como estamos, abra a palavra do Senhor. Isaías 54. Isaías 54, o versículo é o versículo de número 1, 2, 3, 4 e 5.
as crianças que porventura estão aqui ainda, pode ir lá para a salinha, em nome de Jesus, mas as que já foram, Deus abençoe. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 54, versículo 1. Todos acharam? Os que acharam, diga amém, mas os que não acharam, pode dizer misericórdia. Glória a Deus. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor, Isaías capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não teve filhos. Rompe, pois, em canto, brado com júbilo. Tu que jamais sentiste as dores de parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda as cordas e reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua descendência tomará posse de outras terras, e povoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tomarás e não tornará a ficar envergonhada. Jamais se sentirá humilhada, porque não ficará constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição do vexatório da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o teu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda terra. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. Eu quero nessa noite compartilhar ao teu coração uma palavra que tem como tema sermos uma igreja multiplicadora. Por que sermos uma igreja multiplicadora? A palavra do Senhor dita aqui e escrita pelo profeta Isaías, ela tem como objetivo trazer na consciência do povo de Israel aquilo que Deus iria fazer, porque aquele povo, aquela nação, estava agora caminhando para um cativeiro babilônico. E eles já estavam vivendo a situação do opróbrio e da vergonha. Eles estavam vivendo uma condição de situações constrangedoras. Mas Deus agora usa o profeta Isaías com o objetivo de trazer para aquela nação a consciência de que Deus é um Deus de milagre. E ainda que cada um vivesse a sua situação de impossibilidade, cada um não precisava olhar as circunstâncias que estava vivendo, mas precisava crer naquilo que Deus iria fazer, porque aquilo que para cada um poderia ser vergonha, ele escreve lá já no capítulo 61, para cada dia de vergonha, ele iria trazer uma dupla honra. Eu e você precisamos compreender que Deus é o Deus que quer trazer uma dupla honra na minha e na tua vida. Nós não podemos aceitar viver uma vida na condição da esterilidade. Porque na nação de Israel e no mundo antigo, a condição de uma mulher estéril era uma condição, além de vergonhosa, era uma condição de muita debilidade, porque toda possibilidade de recurso aconteceria por meio do filho, se essa mulher não tivesse marido. E se essa mulher, tendo marido, ela não tinha filho, havia também uma condição de vergonha, porque a sociedade cobrava a condição de uma mulher poder dar filhos. Mas por toda situação, assim como aconteceu com Sara, que também não podia ter filhos, mas Deus liberou uma promessa na vida de Sara e na vida de Abraão, e falou para Sara que ela seria mãe de uma grande nação. E Sara, sendo estéril, e já com 90 anos, vivendo a impossibilidade da vida, aquele Deus que prometeu, Ele fez. Porque eu e você precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de promessa.
e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre vivendo a promessa de Deus. O texto que nós lemos aqui de Isaías faz a menção de uma promessa. Uma promessa que inicialmente estabeleceria na vida da nação e do povo de Israel. Mas tudo aquilo que eu e você lemos da palavra do Senhor não está simplesmente limitado ao povo de Israel. Tudo aquilo que a palavra do Senhor registra está totalmente liberado na vida de todo aquele que crê. Porque quando eu e você acreditamos naquilo que a palavra do Senhor diz, nós começamos a viver aquilo que a palavra do Senhor está falando e mencionando, seja qual for a promessa. E eu e você, como igreja do Senhor, querido, precisamos entender que Deus constituiu a igreja para conceder a igreja como um povo também da promessa. Eu estou diante de um povo da promessa. Amém? Quando eu e você entendemos que nós somos um povo da promessa, tudo aquilo que a palavra do Senhor libera de bênção, nós precisamos tomar posse. Por que nós precisamos tomar posse? Porque existe uma necessidade de eu e você crermos naquilo que a palavra do Senhor diz. O Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. A palavra do Senhor diz: se crermos, todas as promessas vai nos alcançar, porque quando nós cremos, nós também obedecemos. Quando nós deixamos de crer, automaticamente a desobediência começa a bater na porta do nosso coração. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceu, antes que a desobediência se estabelecesse, antes dela vir no coração de Eva e no coração de Adão, a descrença bateu no coração deles. Porque a serpente chega para eles, e em especial na vida de Eva, e fala: o que o Senhor diz a respeito do fruto? E a Eva diz: olha, ele diz que quando, ou se comermos dessa semente, desse fruto, nós iremos morrer. Se nós tomarmos posse dessa semente, se nós tomarmos posse dessa árvore, se nós tomarmos posse desse fruto, nós iremos perder a comunhão com Ele. E a serpente diz: não, não é bem assim. Na verdade, se vocês comer do fruto, os vossos olhos abrirão, e vocês serão como Ele. E Eva viu aquela proposta, e acreditou na serpente, e desacreditou em Deus. Quando ela desacreditou em Deus, a desobediência entrou no coração. Eu e você precisamos ser pessoas que acreditam na palavra do Senhor. E nós precisamos acreditar na palavra do Senhor de capa a capa. Porque tudo aquilo que a palavra do Senhor diz é verdade absoluta. E é uma verdade que quer se estabelecer na minha e na tua vida. Deus quer fazer com que tudo aquilo na minha e na tua vida, que porventura esteja estéril, tudo aquilo que na minha e na tua vida talvez não esteja frutificando, tudo aquilo que na minha e na tua vida talvez não esteja acontecendo, Deus tem uma promessa para fazer acontecer, para fazer crescer, para fazer aumentar na minha e na tua vida. E se nós acreditarmos, as promessas vão nos alcançar. Porque a palavra do Senhor dita para Isaías e agora escrita para o povo de Israel, e aonde ele escreve: canta, ó estéril, que não tiveste filho, pois maior serão seus filhos do que aquela que tem marido. Deus está agora trazendo na consciência do povo de Israel que Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que faz acontecer, e ainda que na minha e na tua vida tudo talvez esteja estancado, talvez tudo esteja parado, Deus vai fazer nascer, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer aumentar e multiplicar. E por que nós precisamos ter essa consciência? Porque essa consciência gera fé no meu e no teu coração. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios de fé. E é importante eu e você entendermos que a fé não é simplesmente uma palavra que eu e você declaramos e falamos: eu tenho fé. A fé não é algo que deve ser expressado simplesmente com os nossos lábios.
Mas muito mais do que com os nossos lábios, a fé deve ser expressada com a nossa atitude. Porque quando nós temos uma atitude, a palavra do Senhor diz, e é escrita pelo apóstolo Tiago, ele fala que a fé, ela é confirmada por obras. Ou seja, a nossa atitude de fé, ela é comprovada nas ações que temos. Deus quer fazer com que a fé que Ele libera na minha e na tua vida possa ser vivenciada nos resultados da nossa vida. Quantos querem viver resultados poderosos na sua vida? Eu quero dizer para você que Deus tem hoje isso para você, não é para amanhã, é hoje. É hoje. É hoje. Por isso que eu e você podemos e devemos estar o quê? Despertados pela verdade. Quando eu e você estamos despertados pela verdade, tudo aquilo que a palavra do Senhor menciona a respeito de mim, de você, quando nós cremos, ela se estabelece. A primeira coisa que eu quero compartilhar ao teu coração, para que eu e você possamos ver o frutificar, possamos ver o aumentar, o crescer de Deus em todos os níveis da minha e da tua vida, nós precisamos ter uma visão do futuro. Precisamos ter uma visão do futuro. Precisamos viver uma vida cristã numa expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa família daqui a uma semana. Daquilo que Deus vai fazer na nossa família, na nossa vida daqui a um ano. Daquilo que Deus vai fazer na nossa história daqui a 5 anos. Eu e você precisamos olhar para os nossos filhos. Eu olho para o Asaf, eu olho para a Alia, e já estou pensando, Asaf vai ser um ministro da palavra do Senhor. Vai ser um ungido do Senhor. Ele vai dar muito resultado na vida. Eu olho para a Alia e digo, olha, vai ser uma adoradora. Ela vai casar com um homem muito poderoso, um homem cheio da unção. Ela vai vivenciar a graça do Senhor na sua vida. Eu fico olhando para mim, para a Milene, e dizendo para nós assim, olha, a vida vai passar. E quando nós estivermos já de idade, eu assim com aquela bengala talvez, meu Deus do céu, misericórdia. Fora, não precisa de bengala não, vai ser andando mesmo, aleluia. Mesmo que seja 90 anos, aleluia. A gente fala bengala porque já está pensando em 100 anos, glória a Deus. Mas a gente está lá na presença do Senhor, adorando o Senhor, e os jovens aqui adorando, louva direito isso aí, irmãozinho, esse som está muito alto, oh meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus, essa igreja está muito devagar, vamos pular, irmãos, glória a Deus. Imagina aquele velhinho de 100 anos aqui, cutucando a juventude, dizendo, olha, vamos adorar o Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, porque uma coisa é certa, o tempo vai passar, o tempo vai acontecer, mas a minha e a sua alegria não vai diminuir, vai aumentar na presença do Senhor, e ainda que os anos venham, nós iremos viver na presença do Senhor cheio de alegria. Aleluia! Nós precisamos olhar para o futuro, olhar para o nosso futuro e olhar com muita esperança e com muita expectativa. Não olhar para o nosso futuro como uma situação de tristeza, como uma situação de luta, uma situação de dificuldade. Pelo contrário, eu e você precisamos olhar para o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, e olhar com a grande esperança, porque nós estamos entendendo que Deus está aumentando a sua graça em nós. Quando você e eu começamos a ter uma expectativa do futuro e uma visão de um futuro glorioso, nós já temos muita coisa para apresentar diante do Senhor e falar, Deus, faça isso acontecer. Faça isso acontecer na nossa vida. Faça isso crescer na nossa vida. Faça isso multiplicar na nossa vida. Eu e você, então, precisamos ter uma expectativa do futuro poderoso. Mas nós precisamos também olhar para o nosso ministério. Olhar para o chamado que Deus tem para a tua vida. Olhar aquilo que Deus depositou na tua vida. Olhar para a sua célula. Olhar para aquilo que Deus colocou na tua vida, seja na área musical, seja na área da pregação da palavra, seja naquilo que você vem empenhando no trabalho de jovens, no trabalho com a oração, no trabalho com grupos específicos. E você olhar para o futuro e dizer, olha, eu creio, Deus, que daqui a alguns anos nós estaremos muito mais à frente, nós estaremos muito mais evoluídos, nós estaremos muito mais cheios da unção, muito mais cheios da graça do Senhor, porque nós estamos projetando um futuro cheio de milagre.
Quando eu e você criamos uma expectativa para o futuro, nós abrimos mão de tudo aquilo que muitas vezes nos tenta prender ou ficar amarrado no passado. Quando nós temos na nossa vida uma expectativa cheia de esperança, nós começamos a entender que temos muitos motivos para apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, segundo a tua palavra, infinitamente mais. Precisamos ter no coração o desejo de que Deus vai restaurar a nossa família. Você e eu precisamos ter uma expectativa de que todos os nossos filhos vão estar na presença do Senhor. Que toda a nossa geração futura vai estar na presença do Senhor. E no que depender de nós, nós levantamos uma bandeira e profetizamos e dizemos: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer um grande milagre na nossa história. É em você olharmos para o nosso país, e ainda que as circunstâncias que estão ao nosso redor está dizendo o contrário, talvez circunstâncias que está talvez até pregoando aquilo que não vai acontecer, mas eu e você decidimos acreditar no milagre do Senhor, e nós decidimos viver o milagre do Senhor na nossa vida. Quando eu e você decidimos viver o milagre do Senhor na nossa vida, a nossa atitude é diferente. Quando eu e você temos uma expectativa do futuro, não é uma expectativa simplesmente de vontade. Quando eu e você olhamos para o nosso futuro em relação à nossa família, em relação à nossa vida e à nossa comunhão com Deus, em relação ao nosso chamado, nós precisamos ter uma visão poderosa, mas não simplesmente porque é bonito, porque é legal. Mas nós temos essa visão porque nós acreditamos naquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Você precisa crer que Deus vai te surpreender. Deus, Ele quer surpreender a mim e a sua vida. O fato é que muitas vezes eu e você, devido às circunstâncias que vivemos, nós somos muito chamados a atenção pelos problemas que vivemos. Mas eu quero dizer para você que os problemas que você vive e que cada um de nós vivemos, eles são passageiros. Eles não têm poder de permanência. Mas a palavra do Senhor tem poder de permanência na minha e na tua vida. Quando eu e você decidimos acreditar nela, Deus faz prosperar o nosso caminho. Deus quer fazer o nosso caminho ser próspero. Mas a decisão de viver a promessa é minha e sua. Quando nós decidimos viver a promessa, ela se estabelece. Então nós precisamos, para sermos uma igreja multiplicadora de pessoas, uma igreja multiplicadora de dons, de talento, uma igreja multiplicadora nas ações, no milagre do Senhor, uma igreja que vive o frutificar de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter essa visão do futuro. A visão daquilo que Deus vai fazer mais à frente. Aquilo que Deus vai fazer acontecer mais adiante. Há 3 anos atrás nós tínhamos um sonho, o sonho de ter um imóvel, mas nós não tínhamos. Mas nós tínhamos o sonho. E as coisas foi culminando e foi nos, vamos dizer assim, nos pressionando para tomar uma decisão. E quando nós tomamos uma decisão, Deus fez um milagre. Meu irmão, Deus quer fazer um grande milagre na tua vida. Ele está esperando de você uma decisão. Nós podemos passar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, repetindo a mesma história da nossa vida. Podemos passar até 20 anos, 30 anos, aonde coisas que repetem na nossa vida não tinha nenhuma necessidade, mas elas vão repetindo na nossa história. E você olha e diz: olha, tem tanto tempo que eu não queria que isso acontecesse, tem tanto tempo que eu não queria estar vivendo isso na minha história, tem tanto
tanto tempo que eu estou sofrendo nessa circunstância. Mas eu quero dizer para você que a hora que você tomar uma decisão para ver um milagre de Deus, a hora que você posicionar e dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação, e eu me posiciono para ver a mudança, Deus faz acontecer. Existem coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida, e Ele vai pedir de mim e de você uma decisão para ver acontecer. É uma visão que você e eu precisamos ter do futuro e olhar e dizer: eu creio que vai ser diferente. Eu creio que daqui a um ano vai ser diferente. Você e eu podemos dizer: olha, existe coisa na nossa vida que amanhã pode ser diferente. Existe coisas que eu e você podemos tomar a decisão hoje, e amanhã já começamos a experimentar o milagre de Deus. Eu e você precisamos para também ver a ação poderosa de Deus para mudar a nossa história e fazer de nós um povo frutífero. Precisamos manter a nossa fé. Quando nós falamos de fé, e é interessante como durante toda a nossa caminhada cristã nós estaremos falando de fé. Mas como eu e você acostumamos ouvir e falar de algo que muitas vezes nós temos dificuldade de praticar. A fé é uma ação de Deus liberada na minha e na tua vida que é necessária para experimentarmos milagre. E a fé, ela vai sempre desafiar a mim e a você a não olhar as circunstâncias. Nós sempre cantamos uma canção aqui, e eu acho essa canção muito poderosa. Aliás, as canções que nós adoramos ao Senhor, elas têm um poder incrível na sua palavra. Mas nós cantamos uma canção onde o tema e o título dessa canção é Estamos de Pé. E essa canção narra a história da igreja em um breve relato. E começa a falar da palavra do Senhor baseada na Epístola aos Coríntios, no capítulo 4. Aonde o apóstolo Paulo, ele falava da sua luta, e ele dizia: olha, quantas vezes nós somos ou fomos perplexos, quantas vezes fomos desafiados a desistir e a descrer. E essa canção fala que a igreja do Senhor, que eu e você fazemos parte dela, durante toda a sua existência, eles tentaram parar a igreja, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. O Senhor Jesus é que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso o Coliseu não parou a igreja. Por isso leões, tigre não parou a igreja. Por isso a Roma não parou a igreja. Por isso Estado, homem, nem existe coisa alguma que pode parar a igreja. Porque eu e você que somos a igreja do Senhor, existe uma promessa do Todo-Poderoso dizendo que nada pode nos deter. Aleluia! Glória a Deus! Se nada pode nos deter, por que muitas vezes eu e você estamos parando? Se nada pode nos deter, por que muitas vezes eu e você deixamos de crer? Se nada pode nos deter, por que eu e você olhamos muitas circunstâncias para dizer o que vai acontecer? A disposição de ter uma fé é a disposição que eu e você temos de olhar para a palavra do Senhor, e ainda que aquilo que está ao nosso redor está dizendo o contrário, eu e você olhamos para a palavra do Senhor e dizemos: mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai fazer. Eu decido acreditar no que a palavra do Senhor diz que vai fazer, porque a palavra do Senhor, ela não mente. Ela não mente. Se eu e você tentarmos viver o evangelho
baseado naquilo que eu e você estamos vendo, nós não vamos conseguir experimentar muita coisa de Deus. Mas se eu e você decidirmos a olhar para a palavra do Senhor e dizer: Deus, eu disponho o meu coração para crer naquilo que a tua palavra diz. Porque ele escreve, melhor dizendo, ele diz, e Jeremias escreve, lá no versículo 12 do capítulo 1 de Jeremias: eu, o Senhor, velo pela minha palavra para fazê-la cumpri-la. Ou seja, aquilo que Deus diz na sua palavra, ele está vigiando para fazer cumprir na vida de todos aqueles que creem. Por isso que quando eu e você falamos da fé, nós estamos falando da disposição que eu e você temos para viver o impossível. A palavra do Senhor vai nos convidar a viver o Evangelho para que eu e você damos passos para viver o impossível. Qual o impossível que você precisa ver acontecer na tua vida? Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor já está liberando na tua vida a fé para você viver o impossível. A palavra do Senhor, ela dispõe na minha e na tua vida uma disposição para dizer: olha, se o Senhor diz na sua palavra, Ele é fiel para cumpri-la. A terceira coisa que eu e você precisamos ter uma convicção para viver essa vida de fé, cheio de desafio, olhando para o futuro. Precisamos crer que Deus vai fazer alargar as nossas tendas. É o que diz na palavra que nós acabamos de ler em Isaías. No versículo 2, a palavra do Senhor liberada ao povo de Israel, e ele diz: alarga o espaço das tuas tendas, estenda tuas cordas, reforça as estacas. Porque vocês vão se expandir para a direita e para a esquerda. A palavra do Senhor está remetendo na minha e na tua vida tudo aquilo que Deus faz multiplicar, Deus faz superabundar, Deus faz aumentar na minha e na tua vida. E por que eu e você agora começamos a pensar: tendas? Por que não estrutura fixa? Por que não falar: olha, o prédio, amplia o prédio? A tenda era a possibilidade de que, se fosse necessário ampliar o espaço, esticar, para que pudesse crescer o ambiente em que o povo estava, seja numa condição de moradia, ou seja, numa busca ao Senhor, como acontecia no tabernáculo, que era construído na tenda. A tenda flexibilizava a possibilidade de aumentar. Se houvesse uma estrutura fixa, uma estrutura concentrada, tinha que destruir para fazer. Mas a tenda dava a possibilidade de expandir exatamente aquilo que já existia. A palavra do Senhor está trazendo para mim e para você a condição de que Deus pode fazer crescer na minha e na tua vida tudo aquilo que precisa crescer e aumentar e multiplicar. Deus pode fazer com que as suas finanças ampliem. Deus pode fazer com que os recursos que você precisa ampliem. Deus pode fazer com que o teu chamado e o teu ministério amplie. Deus pode fazer com que a tua família, em toda condição, na presença do Senhor, e tendo os recursos, amplie e faça e viva a abundância do Senhor, porque é Deus que faz tanto querer quanto efetuar, é Deus que faz tanto a possibilidade de aumentar e superabundar na minha e na tua vida. Eu e você precisamos entender que Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus muitas vezes vai pedir de mim e de você o pouco, para que eu e você entendamos que do pouco Ele pode fazer o muito. E toda essa possibilidade está baseada na promessa de Deus. Deus tem promessa para fazer com que você e eu cresçamos em graça, em conhecimento, em recursos, em toda a possibilidade que necessitamos, porque é a tua palavra que diz a respeito daquilo que Deus quer fazer.
Mas por que eu e você muitas vezes preferimos viver a escassez? Por que muitas vezes eu e você permitimos viver a limitação? Por que eu e você aceitamos muitas vezes viver a pequenez da vida cristã? Quando na verdade Deus quer fazer crescer na minha e na tua vida tudo aquilo que precisa crescer. Deus quer fazer aumentar. Eu e você precisamos ter a convicção da promessa. Ter a convicção de que Ele vai nos fazer transformar uma cidade. Quando nós pensamos assim, olha, nós podemos transformar a nossa cidade, sim. Podemos transformar a nossa rua, sim. Podemos transformar o nosso bairro, sim. Nós podemos fazer proeza, porque é a palavra do Senhor, que quando um povo acredita no seu Deus, esse povo se esforça e esse povo fará proeza. É o que diz a palavra do Senhor. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Eu e você, meu irmão, precisamos acreditar que Deus quer fazer proezas, Deus quer fazer milagre, Deus quer fazer algo muito grande através da minha e da sua vida. Acredita e disponha a viver o grande de Deus. Quando eu e você temos uma disposição, a palavra se cumpre. A palavra ela já está liberada na minha e na tua vida. Você já parou para imaginar que toda a possibilidade que eu e você precisamos viver já está liberada nas regiões celestiais? Meu Deus. Vou falar de novo. O que você precisa para você ser surpreendido por Deus? Você precisa de um milagre lá na tua casa? Você precisa de um milagre lá na tua empresa? Você precisa de um milagre nos teus negócios? O que você precisa? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós estamos liberados para vivenciar e experimentar o milagre do Senhor. Eu e você precisamos reagir à palavra do Senhor, porque quando nós reagimos à palavra do Senhor e nós dizemos, Deus, eu creio que ela vai acontecer na minha vida, eu creio que a tua palavra vai se materializar na minha vida, a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão todos aqueles que creem. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor aí? Toda a possibilidade que eu e você precisamos está liberado para nos seguir. Eu e você somos pessoas que o Senhor salvou, resgatou, e agora nós andamos nessa terra e somos peregrinos, porque aqui é o local de passagem, mas é o local que nós passamos vendo e experimentando o milagre. Porque toda impossibilidade que existe na minha e na tua vida, aonde nós não conseguimos mudar, o nosso Deus já está agindo para mudar na nossa vida. E eu termino dizendo que eu e você precisamos, para viver essa ação poderosa do Senhor, nós precisamos manter os nossos olhos em Deus e em sua promessa. A palavra do Senhor termina dizendo aqui em Isaías, no versículo 5, pois o teu Criador é o teu esposo, é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Eu e você precisamos viver esse evangelho sabendo quem é o nosso Deus. E nós precisamos viver esse evangelho crendo na sua promessa. Muitas vezes eu e você vivemos o evangelho, mas esquecendo da promessa. A palavra do Senhor nos conta sobre a caminhada de Abraão com Deus. E quando Abraão decidiu caminhar com Deus, ele tinha mais de 70 anos.
E ele recebeu uma promessa de Deus quando ele tinha 70 anos. E a vida foi passando. E embora ele tomou atitudes de fé, porque Deus chama ele e ele atende, Deus o direciona para um local que ele não sabia onde que era, mas Deus falou, vai, e ele foi, e Deus estava conduzindo os passos de Abraão. Mas no passar do tempo, a promessa que Deus havia falado a Abraão, que faria dele e da sua esposa, através deles, uma grande nação, já tinha se passado 20 anos, e ele não tinha filho. O tempo passou e chegou 25 anos. E Abraão, devido às circunstâncias, começou a esquecer da promessa. Ele esqueceu da promessa porque o tempo passou. Ele esqueceu da promessa porque ele vivia situações e circunstâncias adversas. Ele esqueceu da promessa porque, embora ela tinha sido liberada, mas ainda não estava acontecendo. Muitas vezes eu e você vivemos o Evangelho, sabendo que tem promessa, mas pelo fato da promessa não ter acontecido, muitas vezes esquecemos da promessa. Muitas vezes esquecemos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes esquecemos daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E muitas vezes nós vivemos uma condição de impossibilidade, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos acharmos que não vai acontecer. Abraão entra dentro da tenda. E Deus se manifesta e diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. E ele saiu da sua tenda, e possivelmente era uma noite, não sei se era lua cheia, possivelmente uma lua cheia, porque na lua cheia o céu costuma ficar bem estrelado, e naquela noite o céu estava muito estrelado. E Deus chega para Abraão e diz, Abraão, olha para as estrelas. E ele olha para as estrelas e Deus fala, consegue contar as estrelas? Talvez ele deve ter tentado ali inicialmente contar, e ele vai contando alguma coisa, e logo ele percebeu que não era possível contar, ele diz, eu não consigo contar. A quantidade é muito grande. E Deus chega para ele e diz, assim será a tua descendência. Assim será o teu povo. E Deus chega para ele e diz, olha as areias do mar. Consegue contar grão por grão? E ele diz, não consigo. E Deus diz, essa será a tua descendência. Abraão estava esquecendo da promessa. E Deus teve que se manifestar para tirá-lo da tenda, para fazê-lo lembrar da promessa. Eu e você não podemos esquecer das promessas que Deus tem para a nossa vida. E nessa noite, Deus está dizendo na sua promessa, que Ele quer nos fazer prosperar. Ele quer nos fazer frutífero. Ele quer fazer com que tudo aquilo que muitas vezes tem sido uma situação de esterilidade na nossa vida, Ele quer trazer uma recompensa, a fim de que nós possamos ver o fruto de todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho e tudo aquilo que nós acreditamos que Deus faz através do seu poder. Eu e você precisamos apenas acreditar. Porque aquele que acredita vê o milagre. Aquele que se apossa da promessa, ele vê o cumprimento. Deus quer fazer cumprir a sua palavra em nós. Deus quer fazer de nós um povo muito poderoso na terra.
quer fazer de nós uma igreja cheia da unção, cheia da graça do Senhor, uma igreja que acredita naquilo que o Senhor confirma nas obras das nossas mãos. E isso não é simplesmente para a igreja Batista Central, no Veneza, isso é uma promessa para a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a terra, na qual eu e você fazemos parte, que é a igreja de Cristo. Existe essa promessa liberada para a igreja de Cristo. E eu e você precisamos tomar a decisão para falar: Deus, eu decido viver nessa terra aquilo que a tua palavra diz. Eu decido ser o canal do milagre, porque o Senhor fará prosperar o nosso caminho. A palavra do Senhor diz, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Feliz será e tudo te irá bem. Meu irmão, a palavra não está dizendo algumas coisas te vai bem. A palavra não está dizendo que algumas situações serão boas. A palavra dá uma garantia que tudo nos irá bem. Se eu e você cremos, nós decidimos agir e mediante a nossa ação, o milagre nos alcança. Porque tudo aquilo que eu e você vivemos de Deus, não pode ficar só no nível das nossas palavras. Tem que ser demonstrada com a nossa atitude. Foi a atitude da mulher do fluxo de sangue. Uma multidão cercava Jesus. Uma multidão necessitava de milagre. Uma multidão talvez dizia: eu creio que Ele vai fazer um milagre na minha vida. Talvez pessoas ali estavam clamando e precisando e dizendo: olha, a qualquer momento, se Ele liberar ali um milagre, eu vou tomar posse. Mas a mulher do fluxo de sangue diz: olha, se eu apenas tocar na sola das suas vestes, eu serei curada. Curada de quê? Curada de uma enfermidade que já estava estabelecida há 12 anos. Uma enfermidade que a fez perder os recursos que ela tinha. E que ela gastou todo o seu dinheiro para obter a cura, mas a enfermidade estava lá. Mas ela decide no teu coração, não só acreditando com palavras, mas ela diz: se eu tocar na sola das suas vestes, eu serei curada. Mas para tocar nas solas das vestes de Jesus não seria fácil. Ela teria que tomar uma decisão muito forte, porque Jesus estava sendo cercado por uma multidão que variava em torno de 5.000 pessoas. Aliás, 5.000 pessoas quando é contabilizado o homem. Mas era cercado por uma multidão muito grande. Ela tinha que enfrentar uma multidão. Mas para tocar nas orlas das vestes de Jesus, ela tinha que se submeter a até mesmo ser pisada. Ela tinha que se submeter até mesmo correr o risco de ser pisoteada. Mas ela determinou no teu coração: olha, eu vou estar livre de todo mal. Eu vou tocar nas orlas das vestes. E a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher, no meio daquela multidão toda, ela vai se arrastando. Talvez pessoas pisando ali no seu pé, pisando ali em parte do seu corpo, mas ela determinado a alcançar o milagre, ela fala: eu vou encostar e eu vou tocar. A palavra do Senhor diz que quando ela tocou, Jesus parou. Eu e você precisamos chamar a atenção de Jesus para a nossa vida. Jesus muitas vezes quer fazer um grande milagre na nossa história, e Deus quer liberar um grande poder na nossa vida. Mas nós precisamos ter a disposição para chamar a atenção dele.
Porque a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, ela chamou a atenção de Jesus, porque Jesus para e diz: opa, aconteceu algo. E os discípulos também pararam. E Jesus diz: alguém me tocou. Pedro olha e diz: com certeza, não foi nenhum nem dois. Um galerão está te tocando. Mas Jesus chega e diz: não, alguém não me tocou por tocar. Alguém me tocou com atitude. Alguém me tocou com decisão. Alguém me tocou intencionalmente. Porque quando alguém me tocou, eu vi que saiu de mim poder. Porque alguém me tocou com fé. Quando a minha e a sua decisão na caminhada cristã é uma decisão de romper limites e de chamar a atenção do Senhor, aonde a nossa fé, ela ultrapassa as palavras que dizemos e ela se transforma em atitude, nós chamamos a atenção do Senhor para a nossa vida. E toda vez que nós chamamos a atenção do Senhor para a nossa vida, o milagre se estabelece. Creia que Deus quer fazer milagres na nossa vida. Creia que Deus quer trazer aquilo que eu e você precisamos na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, na vida do nosso esposo, na nossa vida profissional, na nossa história. Creia que Deus quer levar você a uma dimensão que você jamais foi, mas o Espírito Santo quer levar a mim e a você viver. E quando nós temos essa atitude, nós atraímos o poder de Deus. Que nessa noite eu e você possamos atrair o poder de Deus para a nossa vida. E que nós possamos viver o milagre do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero orar por você também nessa noite.